Então peço a vocês que abram suas Bíblias no livro de Romanos, cartas aos Romanos, capítulo 6, versículo 1. Amém? Livro de Romanos, capítulo 6, versículo 1. Uma palavra direcionada pelo Espírito Santo de Deus para a minha vida e para a sua vida. Amém? A palavra diz em Romanos 10, 17 que a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Amém? Romanos capítulo 6, versículo 1. A palavra diz assim: o apóstolo Paulo, por meio do Espírito Santo de Deus, vem trazendo essa palavra para a igreja. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele, pelo batismo, na morte. Para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais o pecado. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos também que com ele viveremos, sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre, a morte já não mais terá domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido de uma vez, morreu para o pecado. Mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Nem tampouco apresentei os vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Amém? Louvado seja o nome santo do Senhor. Glória a Deus. Que palavra maravilhosa. Amados, o apóstolo Paulo, por meio do Espírito Santo de Deus, ele vem trazendo uma palavra de alerta para a igreja de Romanos. E no versículo 1, Paulo diz: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? O cristão, de forma alguma, ele poderá permanecer no pecado. Não. O cristão não pode permanecer no pecado. Mas antes, a graça de Deus deve abundar o seu coração, a sua vida. Amém? Graça e paz, irmã Elaine. Oh, glória, estou muito feliz com a sua presença, amém? Estamos lendo a Cartas aos Romanos, capítulo 6, versículo 1 ao versículo 14. Romanos, capítulo 6, versículo 1 ao versículo 12, versículo 12. Versículo 13, Romanos, capítulo 6, versículo 1 ao versículo 13. É a leitura de hoje, amém? E Paulo vem dizendo: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado? Igreja, Cristo não vos chamou para que permaneça
no pecado. Não. Mas para que a graça de Deus seja abundante em vossas vidas, por meio do Espírito Santo de Deus. Mas entenda que para que não viva no pecado, é necessário mortificar o velho homem, a velha mulher, a velha criatura. É necessário mortificar as paixões infames por meio da oração, do jejum e da leitura da palavra, se enchendo do Espírito Santo. Versículo 2. De modo nenhum, nós que estamos mortos para o pecado, olha interessante, olha só o que Paulo está dizendo. Olha só o que interessante, o que Paulo está dizendo. De modo algum, de modo nenhum, nós que estamos mortos para o pecado. Eu faço uma pergunta aqui agora. Você que está ouvindo essa mensagem. Você está morto para o pecado? Você, é você. Você que se diz cristão, você está morto para o pecado? Você está morto? Você está morta para os pecados? Ou o pecado ainda te seduz? Ou o pecado ainda te impulsiona? Ou o pecado ainda te atrai a ponto de você ceder? Porque Paulo está dizendo aqui, ó, versículo 2. De modo nenhum, nós que estamos mortos para o pecado. Paulo está dizendo o quê? Aqui Paulo está falando de uma igreja que crucificou as suas paixões em Cristo. Paulo está falando de uma igreja que abandonou a prática do pecado, que não vive mais segundo a carne, mas vive pelo Espírito. É isso que Paulo está dizendo aqui. De modo nenhum, nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Como? E hoje, vivemos em uma geração onde muitos não estão mortos para o pecado. Muitos não estão convertidos a Cristo verdadeiramente. Mas muitos estão vivendo uma vida convencida, ainda com as práticas erradas, com as práticas mundanas. Estão vivendo com os mesmos hábitos da velha criatura, mas estão indo aos cultos, estão pregando, estão cantando, estão pulando, estão revelando, mas não mortificaram o velho homem, a velha mulher dentro de si. Então Paulo está dizendo aqui que existe uma igreja que não vive no pecado, que existe uma igreja que é pura, que é santa, que é lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Uma igreja diferente, uma igreja autêntica, que não se mistura com o pecado, mas antes rejeita, abomina, se afasta, foge de toda aparência do mal. Amém? Versículo 3. Ou não sabeis que todos quanto fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Então, quando recebemos o batismo nas águas, nós estamos mortificando os nossos membros na morte de Cristo. É importante isso, igreja. Mortificar o velho eu, a velha criatura em Cristo. Porque em 2 Coríntios, em cima desse versículo 3, ou não sabeis que todos quanto fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte. Aí, em cima desse versículo 3, eu abro aqui em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, que Paulo vai dizer assim: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, e eis que as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo.
Irmãos, atenção. E eis que tudo se fez novo. Não vive mais nas práticas mundanas, mas pelo contrário, vive algo novo por meio do Espírito Santo. Amém? Versículo 4. De sorte que fomos sepultados com ele. Com ele quem? Com o pastor? Com o bispo? Com o homem? A placa da igreja? Não. De sorte que fomos sepultados com ele, Cristo, o Filho de Deus, o ressurreto, aquele que morreu e que ao terceiro dia o Deus Pai ressuscitou dentre os mortos. De sorte que fomos sepultados com ele, Cristo, pelo batismo, na morte, para que como Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória do Pai, assim também de vida. Amém? Isso aqui é muito sério, meus irmãos. Isso aqui é uma palavra que pouco se ouve nas congregações. Poucos. Porque é uma palavra que não gera lucros. Mas essa palavra, aqui mas essa palavra, que para muitos não gera lucros, não gera cifrões, esta palavra, se você der ouvido no teu coração, se você recebê-la com mansidão, de bom grado, essa palavra ela tem poder para te salvar da condenação. Essa palavra tem poder para te libertar do pecado. Essa palavra tem poder para transformar a tua vida. Essa palavra tem poder para te encaminhar à eternidade com Cristo na glória. Amém? Essa palavra tem. Essa palavra tem. Versículo 5. Porque se fomos plantados juntamente com ele, ele quem? Cristo Jesus, na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Porque se fomos plantados juntamente com ele, ou seja, se nós morremos, se nós descermos à sepultura, pela mesma causa que Cristo foi crucificado naquela cruz. Por que Cristo foi crucificado? Cristo foi crucificado porque ele roubou? Cristo foi crucificado porque ele adulterou? Cristo foi crucificado porque ele roubou? Cristo foi crucificado porque ele se envolveu com negócios ilícitos? Não. Cristo foi crucificado porque ele pregava a verdade, ensinava o povo o caminho de Deus. Cristo foi crucificado porque ele desmascarou os fariseus, os hipócritas religiosos do sistema religioso daquela época. Cristo foi crucificado porque Cristo não andava no curso desse mundo. Cristo foi crucificado porque ele é o sal da terra, a luz do mundo. Cristo foi crucificado porque o mundo não pode o receber, Se nós morrermos pela palavra, pelo evangelho, fazendo a vontade de Deus Pai, em obediência, não se envolvendo com o pecado, não cedendo às tentações, não andando de mão dadas com as coisas desse mundo. A Bíblia dizendo, também a sepultura com Cristo, ele não morre, mas ele viverá. E podemos observar isso no livro de João, capítulo 11. Capítulo 11 de João. Cristo fala sobre isso. Capítulo 11 de João, versículo 25. Jesus está dizendo, atenção. Capítulo 11, Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crê tu nisto? Oh glória! É isso que Paulo está dizendo por meio do Espírito. Que aquele que faz a vontade do Pai, ele não morre. Mas ele viverá com Cristo para a glória. Ele viverá com Cristo para a glória. Versículo 6. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, com Cristo crucificado,
para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais o pecado. O velho homem que habita em você, a velha mulher, foi crucificado. Os seus desejos carnais foram crucificados com Cristo. Ou você está vivendo uma vida de fachada? Ou você está vivendo um evangelho light? E aí? Sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais o pecado. O cristão que nasceu da água e do Espírito, ele não vive na servidão do pecado. Não. Não vive. Ele não vive. Isso aqui é importante, irmão, falar sobre isso. Por quê? Porque tem muitos irmãos que estão presos ao pecado. Tem anos de igreja, tem anos de ministério, tem cargos, tem títulos, tem posição eclesiásticas, mas estão presos ao pecado, estão presos à pornografia, estão presos à masturbação, estão presos à idolatria, estão presos à soberba, ao orgulho, à ganância, à glutonaria, estão presos à avareza, estão presos no adultério, estão presos, estão servindo ao pecado. Estão presos nos jogos de azar. Estão presos nas bebidas, nas drogas, nas prostituições. Estão presos. Estão presos. Mas em João, capítulo 8, versículo 36, em João, capítulo 8, versículo 34, Jesus respondeu Jesus, dizendo: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Atenção, meus irmãos, atenção. Cristo veio para libertar o pecador da prisão espiritual. Cristo veio para poder libertar o homem e a mulher das garras do diabo por meio do pecado, que aprisiona. Então, uma vez que você entrega a sua vida para Cristo, tem que ser sincera, tem que ser verdadeira. Amém? Não podemos viver uma vida hipócrita diante do Senhor. Não podemos servir a dois senhores. Não vai dar certo. Ou estamos em Cristo, com os nossos membros crucificados, ou ficamos no mundo pecando. É dessa forma. Não podemos, irmãos. Não podemos de forma alguma. Temos que vivermos o Evangelho de Cristo. Temos que vivermos a palavra de Deus como ela é. De Gênesis a Apocalipse. Temos que vivê-la. E o velho homem, ele tem de ser crucificado a cada dia, a cada momento. E qual é o meio para crucificar o velho homem? É por meio da oração, é por meio do jejum, é buscando a presença de Deus, é se humilhando, confessando os vossos pecados, tendo comunhão com o Espírito Santo. Agora, como é que você vai mortificar a velha criatura, o velho homem, a velha mulher, se você não ora, se você não busca a Deus? Se você fica sentado assistindo Netflix, comendo pipoca e bebendo Coca-Cola, assistindo a novelinha, os Big Brother da vida. E aí? Então, irmãos, vigiai. O único interessado nessa história em que você não crucifique os seus membros em Cristo, as suas paixões infames em Cristo, que você não nasça de novo da água e do Espírito, que você não ande em novidade de vida, é Satanás, o acusador, o vil tentador, aquele que tentou Cristo no deserto. Porque o diabo conhece o destino dele, já está selado e traçado, não há salvação, não há perdão, não há oportunidade para ele e seus anjos caídos, mas para mim e para você,
Uma vez que nós abrimos o nosso coração para Cristo e nos arrependemos de fato e de verdade, com frutos dignos de arrependimento para o reino de Deus, alcançaremos a salvação eterna. Mas a escolha é de cada um de nós. Amém, queridos? Versículo 7. Porque aquele que está morto está justificado pelo pecado. 8. Ora, se morremos com Cristo, cremos também que com Ele viveremos. Aqui está falando de uma eternidade. Atenção. Versículo 8. Ora, se já morremos com Cristo. Um conselho aqui, queridos. Um conselho aqui. Não morra com o pecado. Não morra na prática da vida errada. Não morra nessa vida que não agrada a Deus. Porque a Bíblia está dizendo no versículo 8. Ora, se já morremos com Cristo, a Bíblia está falando sobre morrer para Cristo e nascer para Cristo. Deus está falando por meio da sua palavra. Aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. A igreja precisa morrer. Você precisa morrer. Esse pecado precisa ser eliminado da sua vida. Não vai dar certo essa parceria com o pecado. Porque a Bíblia está dizendo, ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Aqui está falando de uma eternidade vindoura, uma eternidade futura. Jesus Cristo está voltando e virá nos ares para arrebatar a sua igreja, o seu povo. Mas aquele que descer à sepultura, aquele que morrer no pecado, ei, você que morrer nessa vida errada, a tua alma irá para a condenação. Haverá uma condenação. Haverá um julgamento. Haverá um lugar chamado lago de fogo e enxofre, preparado para o diabo, seus anjos caídos, a besta e o falso profeta. Existe duas eternidades. Paulo está tratando da eternidade celestial, com Cristo na glória. Mas existe a eternidade da condenação, do lago de fogo e enxofre, para aquele que insiste em viver no pecado, para aquele que insiste em viver em desobediência à palavra de Deus, aonde o fogo não se apaga e o bicho não morre. É tormento atrás de tormento, tormento atrás de tormento, aonde não haverá misericórdia do Senhor, aonde o Espírito de Deus não estará, aonde a graça de Deus não estará. Mas só vai restar naquele lugar a taça da ira de Deus, a qual será despejada. Isso aqui é sério, não é a história da carochinha. Se você quiser pagar para ver, é contigo. É contigo. Deus já não te tem mais por inocente. Porque se você não sabia, agora você sabe. A palavra de Deus vos está sendo revelada nesta hora. Vigiai. Vigiai. Versículo 9. Sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre, a morte já não terá domínio sobre ele. E aquele que serve a Cristo, da mesma forma, a morte não terá domínio sobre o vosso corpo. Porque Cristo disse o quê? Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim não verá a morte, mas viverá. Amém, queridos? Eu quero voltar aqui no versículo 8. Ora, se já morremos com Cristo, cremos também que com Ele viveremos. Aqui fala sobre uma eternidade, irmãos. Eternidade, isso aqui é muito sério, irmãos. Isso aqui é muito sério. Quantos e quantos não estão descendo à sepultura agora? Porque rejeitaram a Cristo. Porque negaram a Cristo. Porque abandonaram a Cristo. Porque escolheram em seus corações
viver segundo as suas vontades. Isso aqui é muito sério, irmãos. Isso aqui é muito sério. Eternidade. Você sabe se você vai abrir os seus olhos amanhã? Ninguém sabe, irmãos. Ninguém sabe. Eu não sei. Lucas 12:20, a palavra diz: louco, e se pedires a tua alma hoje para quem? E se pedires a tua alma hoje, para quem serás? Ei, se pedires a tua alma hoje, quem será? Quem irá buscar a tua alma? Os anjos de Deus ou os anjos do diabo? Aonde a tua alma irá passar? Se você descer a sepultura hoje, aonde a tua alma irá passar a eternidade? Na glória com Cristo? Ou irá para o julgamento? Irá para a condenação? E aí? Reflita sobre isso. Amém? Versículo 10. Pois quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas o quanto a viver, vive para Deus. Então nós temos que morrer para o pecado todos os dias. Temos que morrermos para o pecado todos os dias. O evangelho é morrer, é morrer, é morrer a cada dia. É mortificar a nossa carne, o nosso eu, o nosso ego, o nosso eu, o nosso ego. De perder tempo, não é tempo de brincar, mas é tempo de vivermos o evangelho verdadeiro. O evangelho é renúncia, negando a si mesmo as suas vontades. E assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivo para Deus em Cristo nosso Senhor. A Bíblia está falando nesse capítulo 6 de Romanos sobre morrer, morte, mortificar os membros, morrer para o pecado. E é isso que está faltando no meio do povo de Deus. Mortificar os vossos membros, morrer para o pecado, se santificar, se consagrar, renunciar aos desejos mundanos e se tornar uma nova criatura em Cristo, cheia do Espírito Santo, cheia de unção, cheia de graça, e ter a certeza em vosso coração da salvação eterna. Se você perguntar hoje no meio do povo de Deus, quem aqui está salvo em Cristo? Alguns vão dizer, irmão, mas não tem como saber. Outros vão se calar, vão abaixar a cabeça. Irmãos, o cristão tem que ter a certeza da tua salvação. A tua vida, os teus frutos, lhe dirão se você está preparado ou não. O seu comportamento na sua casa, no seu trabalho, aonde você esteja, irá lhe dizer se você está preparado ou não. Irmão Luiz, mas não tem como saber. Mas os irmãos do passado sabiam. Os apóstolos sabiam. Os mártires que a Bíblia não cita os nomes sabiam. Eles tinham a certeza, a convicção se Cristo chamasse eles naquele momento, eles subiriam. Eles não andavam com dúvida, será que eu vou subir? Não. Por quê? Porque eram homens e mulheres de oração, eram homens e mulheres de palavra, eram homens e mulheres obedientes à palavra do Senhor. Simples. É desse jeito. É desse jeito. É desse jeito. O cristão não pode ficar em cima do muro, na corda bamba. Ele tem que ter certeza que se o seu Senhor vos chamar,
ele está pronto para encontrar com ele. Oh, glória! Aleluias! Louvado seja o nome santo do Senhor. Se há alguma dúvida no teu coração, meu irmão, minha irmã, é porque você precisa se consertar. Tem algo errado na sua vida. E a palavra se chama pecado. 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 Amém? Versículo 12. Atenção, versículo 12. Atenção. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Não pode, irmãos. Não pode. O cristão não pode viver no corpo mortal. Não pode. O pecado não pode estar na vida do crente. Não pode. De forma alguma não pode. O cristão faz separação, separação entre o homem e Deus é o pecado, as vossas iniquidades. O pecado. Então, não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, não. O que tem que reinar em vosso corpo mortal é o Espírito Santo. É a presença de Deus, é a graça, a unção. A igreja de Cristo tem que viver cheia do Espírito Santo. O que tem que reinar na vida do homem e da mulher, na vida do cristão, é o Senhor Jesus. Amém? Eu pergunto aqui para você agora. Quem está reinando em vosso corpo mortal? A palavra de Deus? Ou os prazeres mundanos que a carne deseja, anseia, adora? Vigiai, meus irmãos. Vigiai. Vigiai. Deus conhece o coração de cada um. Deus sabe muito bem quem é que está reinando no meu corpo mortal, no vosso corpo mortal. O Senhor conhece. Amém? Versículo 13. Nem tampouco apresentei os vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade. Os vossos membros. Mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Cuidado aonde você põe as suas mãos. Cuidado aonde você põe a sua boca. Cuidado com o que sai da sua boca. Cuidado aonde você coloca os seus olhos. Aonde vocês vão apressadamente. Cuidado. 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 Tenha muito cuidado. Nem tampouco apresentei os vossos membros ao pecado. Cuidado. Cuidado. Pedro disse: sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, o vosso adversário, está ao vosso derredor, bramando ou bramindo, como leão, buscando quem possa tragar. E quem são esses que o diabo busca tragar? É o ímpio? É o incrédulo? Não. É o crente que não vigia. É o crente que permite que o pecado reine em vosso corpo. É o crente que apresenta os vossos membros ao pecado como instrumento de injustiça e iniquidade. Vigiai. Vigiai. Amém, queridos? Vigiai. Essa palavra aqui o Espírito Santo trouxe ao meu coração hoje pela manhã. E na hora que eu comecei a ler essa palavra,
O Espírito de Deus me impulsionou a estar aqui nessa hora para vos anunciar que a igreja de Cristo ela é santa, ela é pura. A igreja de Cristo é lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. A igreja de Cristo não apresenta os vossos membros ao pecado, à iniquidade. A igreja de Cristo não permite de forma alguma que o pecado reine sobre o vosso corpo mortal. Não. Antes, a igreja, ela tem o seu rei, o seu Senhor e o seu Salvador. E o seu nome é Jesus Cristo de Nazaré. O pão vivo que desceu do céu. A fonte de água viva. Amém, queridos? Vigiai. Pedro disse: sede santos como vosso Deus é santo, em toda vossa maneira de viver. Amém, meus irmãos? Em nome de Jesus. Louvado seja o Cordeiro de Deus, que tira o pecado